o dia em que Deus abandonou Jerusalém. Jerusalém era considerada a cidade mais protegida do mundo antigo. Muralhas de pedra maciça, 12 metros de altura, reservas de alimento para anos, soldados experientes e, acima de tudo, a confiança na proteção divina. Parecia impossível cair, mas caiu. Em menos de 2 anos, o que era fortaleza virou ruína. O que era glória virou vergonha. O culpado? Um rei babilônico que não atacou com pressa, mas com precisão. Nabucodonosor não chegou gritando, chegou em silêncio, cercou a cidade e esperou. Mas antes de qualquer cerco, ele aplicou um golpe quase imperceptível. Em 605 a.C., exigiu que Jerusalém entregasse alguns jovens da linhagem real para serem educados na Babilônia. Parecia um acordo diplomático. O rei Joaquim aceitou. Pensou que salvaria a cidade com esse pequeno preço. Mas Nabuco não queria apenas reféns. Queria os melhores cérebros de Jerusalém. Jovens sem defeito, bonitos, inteligentes: Daniel, Misael, Ananias, Azarias. Tirando os líderes do futuro, ele plantou o colapso no presente. Jerusalém perdeu sua força antes mesmo de perceber. E mais grave, ao aceitar o acordo, Joaquim se tornou vassalo da Babilônia. A cidade perdeu sua independência sem nenhuma guerra. 3 anos depois, Joaquim cometeu o erro que mudou tudo. Tentou romper com Babilônia. A resposta veio rápido. Em 597 a.C., Nabucodonosor voltou, mas dessa vez trouxe todo o seu exército. Não havia mais acordos. O cerco começou. Do alto das muralhas, o jovem rei Joaquim viu um mar de soldados. Segundo 2 Reis 24, a cidade foi sitiada. 3 dias. Foi tudo o que Joaquim aguentou. No 3º dia, abriu os portões. Rendeu-se. Entregou também sua mãe, seus príncipes, seus oficiais. A cidade caiu, sem resistência. Nabuco ficou surpreso. Esperava luta, encontrou rendição. Aproveitou para entrar no templo, roubar utensílios sagrados e levar tudo o que podia carregar em 50 carroças. Mas o maior troféu foi Joaquim. O rei de Judá virou prisioneiro da Babilônia. E ainda não era o fim. Começava a segunda fase da estratégia: deportação. Segundo 2 Reis 24:14, Nabuco levou 10.000 pessoas, mas não pessoas comuns. Levou príncipes, soldados, artesãos, ferreiros, todos que sabiam liderar, construir, governar. Entre eles, o profeta Ezequiel. Ficaram apenas os pobres, camponeses, pastores, gente sem voz e sem poder. Para governar o que sobrou, Nabuco colocou no trono Zedequias, tio de Joaquim, um rei fantoche, obediente à Babilônia. Durante 11 anos funcionou. Jerusalém virou uma cidade apagada, sem líderes, sem exército, sem força. Mas Zedequias faria a burrada do século. Durante 11 anos, Zedequias fingiu ser rei. Pagava tributos, obedecia ordens, mantinha a cidade sob controle. Mas em 588 a.C., ele quebrou o acordo. Rebelou-se contra o maior império da época. Por quê? Pressão popular e promessas vazias do Egito. Segundo Jeremias 37:5, o exército egípcio chegou perto. Os babilônios recuaram por um momento. E o povo acreditou: Deus está conosco outra vez. Pressionaram Zedequias a romper com Babilônia. E ele cedeu. Foi o maior erro da sua vida. E o mais caro da história de Judá. Nabucodonosor não aceitou traição. Sua resposta foi definitiva: extermínio. Nada de novos acordos, nada de vassalagem. Agora era destruição total.
Em janeiro de 588 a.C., ele voltou com tudo. O cerco final começou. Segundo 2 Reis 25, o exército babilônico acampou ao redor da cidade e construiu uma segunda muralha. Uma cidade cercada por outra cidade. Nada entrava, nada saía. Jerusalém virou prisão a céu aberto. O plano era simples: vencer sem pressa. Enquanto os muros resistiam, a fome fazia o trabalho. Os soldados de Nabuco se revezavam em turnos. 24 horas por dia, o ataque era constante. Mas o rei babilônico sabia: o tempo jogava a seu favor. Jerusalém tinha comida para alguns meses. Ele tinha suprimentos para anos. A cada semana, os judeus ficavam mais fracos e os babilônios mais fortes. As muralhas eram gigantescas. Mas Nabuco conhecia cada ponto fraco. Estudou, mapeou, mediu e decidiu atacar 3 pontos ao mesmo tempo: Portão Norte, Torre Leste e Fundação Sul. O colapso era questão de tempo. Depois de 18 meses de cerco, a fome venceu. No 9º dia do 4º mês, o muro rachou. Uma brecha de 3 metros. Jeremias 50:2-7. Então, a cidade foi arrombada. O caos começou. Zedequias tentou resistir, mas era tarde. Os soldados estavam famintos demais para lutar. Muitos jogaram as armas no chão, outros tentaram fugir. Os primeiros babilônios a entrarem foram os arqueiros. Tomaram as torres, atiravam em quem tentava correr. Zedequias fez o impensável. Fugiu, mas foi capturado. E aí veio o horror. Nabucodonosor forçou o rei de Judá a assistir à execução dos próprios filhos, um por um. Depois vazaram seus olhos. A última imagem de Zedequias foi o sangue de seus filhos no chão. Foi levado vivo, cego e acorrentado para a Babilônia. Mas a tragédia ainda não tinha acabado. O templo foi deixado por último. Nabuco queria quebrar a alma de Israel. Em 5 de agosto de 586 a.C., Nabuzaradã, comandante babilônico, entrou no templo com tochas e machados. Segundo Reis 25:9, queimaram o templo, o palácio e todas as casas importantes. Até o Santo dos Santos virou cinzas. A fumaça foi vista a 50 quilômetros. O fogo durou 3 dias. O saque foi total. Colunas, utensílios, pedras preciosas. Estima-se que foram levadas mais de 650 toneladas de ouro e 1.300 de prata. Milhares de itens sagrados. O ouro dado a Deus agora financiava templos pagãos. As mulheres foram violentadas, as jovens vendidas como escravas, as idosas obrigadas a carregar o ouro saqueado. Lamentações 5:11. Forçaram as mulheres em Sião. Jerusalém foi apagada do mapa. Restaram só escombros e silêncio.